Graça e paz, meus amados. Hoje nós estamos aqui para esclarecermos um assunto que tem sido muito discutido e muito confundido no meio dos cristãos, no meio das denominações evangélicas de um modo geral, que é sobre o rebatismo. Há muitas perguntas a esse respeito. É pecado rebatizar? Eu posso batizar de novo em outra denominação? Então fica sempre essa pergunta, esse questionamento, né? E com algumas respostas de líderes espirituais que não convencem. Então, para que nós entendamos isso definitivamente, nós vamos hoje estar nos fundamentando na palavra de Deus em relação ao batismo, o que ele significa, né? Qual é o batismo que nós temos que ter, qual é o verdadeiro e único batismo que nós temos que fazer, e depois vamos ver se essa questão de rebatismo é aceitável pela Bíblia ou não é aceitável pela Bíblia, né? Se é possível fazer um rebatismo ou se não se deve fazer um rebatismo, ok? Nós vamos ver tudo isso em detalhes, mas logo depois da vinheta. Muito bem, aqui estamos novamente para estarmos analisando a palavra de Deus e concluindo aquilo que é verdadeiramente a revelação para a nossa vida, aquilo que nós devemos fazer como mandamento e aquilo que nós devemos fazer como uma condição de representação simbólica. É isso que nós vamos, essa diferença que nós vamos ter que hoje colocar em pauta, né, para ser esclarecida e não mais criar confusão na cabeça das pessoas. Muito bem. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é batismo. O que é batismo? Batismo é uma palavra grega que é baptismos, né, e que vem para o português como batismo e que significa mergulho, imersão, entrar na água, adentrar a água, né, mergulhar na água, ser colocado dentro da água. Isto é o significado da palavra batismo. E vamos agora saber o que é batismo. O que a Bíblia fala para nós de batismo? Muito bem, a Bíblia diz para nós que nós temos que um só batismo, né? Um só batismo. Não são dois, nem três, nem quatro. É um só batismo. Paulo depois vem trazer para nós o esclarecimento em Romanos 6, né? Paulo vem trazer para nós o esclarecimento de qual é esse um só batismo que nós devemos ter. Paulo nos esclarece em Romanos capítulo 6, no versículo de 3 a 6. Nós vamos verificar isso no versículo de 3 a 6, que já traz para nós toda a ideia do que é o único batismo que nós devemos ter. Muito bem, vamos então ler o Romanos 6, de 3 a 6, que diz o seguinte: Ora, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Está aí muito claro, né, o que Paulo traz para nós a respeito do o que é um só batismo que nós devemos ter. Então, qual é o batismo que nós devemos ter? Que é único, uma vez só e não devemos fazer mais. É o mergulho na morte com Cristo. Quando nós mergulhamos na morte de Cristo, nós mergulhamos na morte com Cristo, né? Nós somos sepultados com ele pelo batismo na morte e depois, como ele ressuscitou pela glória do Pai, nós também seremos ressuscitados para viver com ele, né?
Nós devemos andar em novidade de vida para sermos ressuscitados com Ele e vivermos para o Pai. Muito bem. Quando nós temos este entendimento de que o batismo que nós temos que ter é mergulhar na morte com Cristo, isso acontece no momento em que nós verdadeiramente nos convertemos a Cristo. Não é quando nós levantamos a mão dizendo eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador. Não, não é isso. Só isso não basta. Porque eu posso levantar a mão num momento de emoção, eu ouvi uma palavra, ouvi um hino, alguém fez uma pregação, aquilo tocou no meu coração e eu emocionalmente levanto a mão. Não, eu aceito. Só que eu digo que aceito, mas o que eu vou viver dali para frente não tem nada a ver com essa minha profissão de fé que foi feita naquele momento. Então, eu preciso verdadeiramente me converter a Cristo. Por quê? Quando eu me converto a Cristo, eu vou morrer com Ele na cruz. Todo o meu corpo carnal, os pecados que pesavam, a maldição que estava sobre mim, vai ficar cravada na cruz, na morte de Cristo. E assim como ele foi sepultado, o velho homem que morreu também vai ser sepultado. E quando ele ressuscitar, quando Cristo ressuscitou, ou melhor dizendo, né? Quando Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar com ele, né? Para viver com ele. Porque em Gálatas 4:5, a palavra de Deus nos diz que, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Olha, ele nasceu de mulher sob a lei, para remir os que estavam embaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Muito bem, esta lei de que Paulo está se referindo aí, em Gálatas 4:5, não é a lei de Moisés. Muita gente acha que a lei de Moisés foi abolida porque Cristo aboliu a lei, porque Cristo pagou o preço da lei e aboliu a lei. Gente, isso é uma confusão tremenda. Isso não é verdade. Jesus mesmo disse, eu não vim abolir a lei, nem os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. E ai daqueles que descumpriram dos menores dos mandamentos ou ensinaram alguém a descumprir. Então veja que o próprio Cristo faz essa revelação que a vinda dele, o pagamento que ele vai fazer não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés ele vai cumprir, porque a lei de Moisés não é de Moisés. A lei de Moisés é de Deus. Deus deu para Moisés para que Moisés repassasse. E Jesus cumpriu, porque era a lei de Deus, por isso que ele cumpriu. A lei a que Jesus está se referindo, a que Gálatas está se referindo, que Jesus veio, nasceu sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei, é a lei do pecado, a lei da maldição que pesava sobre a humanidade pelo pecado de Adão no Éden. Quando Adão pecou, a terra se tornou maldita. Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa. E daí, todos aqueles que nascessem na terra, que vivessem na terra, estariam sob maldição. A descendência de Adão ficou toda maldita. Inclusive, Salomão, Davi, todos os grandes patriarcas que nasceram depois de Adão, nasceram sob maldição. Eles nasceram dentro dessa maldição do pecado. Porque foi a maldição que Deus imputou na terra pelo pecado de Adão. Adão, por tua causa, maldita é a terra por tua causa. Pronto. Então, todos estávamos escravos do pecado e precisávamos ser resgatados disso. Por isso Yeshua veio. Por quê? Porque Yeshua, Adão era cheio do Espírito de Deus, estava cheio do Espírito de Deus e desobedeceu a Deus para satisfazer a vontade da sua mulher. Ele trocou a obediência a Deus por um prazer carnal. E Yeshua vinha agora nascer sob o pecado, sob essa maldição que pesava sobre a terra. Ele veio nascer sob essa maldição que estava sobre a terra e ainda herdou a maldição do pecado que vinha desde Adão, né? Davi, Raabe era
pertencia à genealogia de Jesus e era uma prostituta, e assim ele herdou toda a descendência do pecado da sua descendência, daqueles que vêm, daqueles do qual ele descende, melhor dizendo, né? Então, Yeshua nasceu sob essa maldição. Ele nasceu também escravo do pecado como todo mundo. Ele era um homem, nascido do ventre de mulher, sob a lei. Qual é a lei de nascimento para o ser humano? É a conjunção carnal de um homem com uma mulher que vai gerar uma nova vida. E ele passou por isso. Para ser homem, ele tinha que cumprir isso. Não tinha outra forma dele ser homem se ele não cumprisse essa lei de Deus, que é a lei de nascimento aqui. Então, Yeshua nasceu sob a maldição do pecado, ele tinha que vencer. O pecado ia assolar ele o tempo todo. O pecado ia estar em cima dele, cobrando dele, tentando desvirtuá-lo, tentando colocá-lo na lama, fazendo ele desobedecer a Deus. Mas ele foi fiel. Ele passou por todas as provações. Ele enfrentou as tentações do diabo de todas as formas. A carne gritava dentro dele, mas ele se superava e obedecia a Deus dentro daquilo que estava pré-estabelecido na lei de Deus que ele cumpriu. A lei estava estabelecida e ele foi cumprindo passo a passo o que Deus estabeleceu. Ele morreu, ele deu a vida carnal em obediência a Deus. Adão perdeu a vida espiritual para viver na carnal. Ele desobedeceu a Deus, rompeu a comunhão com Deus, perdeu a vida espiritual, morreu espiritualmente para viver na carne. Yeshua nasceu na carne, nasceu nessa carne sob maldição, escrava do pecado. O pecado assolou ele, mas ele venceu todas as tentações para morrer na carne pela vida espiritual. Então ele morre na carne para ter vida espiritual. É o caminho contrário. Por isso é que ele é segundo Adão. O primeiro Adão morreu espiritualmente para viver na carne. O segundo Adão morre na carne para viver espiritualmente. Ele vencendo o pecado, quando ele morresse carnalmente, o corpo dele estivesse morto, a alma dele ressuscitaria em corpo glorioso para voltar e tomar posse do Éden que Adão havia perdido. Adão perdeu o Éden porque ele desobedeceu a Deus. Ele se escravizou ao pecado e perdeu o seu lugar no Éden. E Deus colocou querubins guardando a porta para que ninguém entrasse, para que o homem não pudesse retornar. Agora, Yeshua, vencendo o pecado, vencendo todas as tentações, vencendo o adversário, ele reconquista o Éden. E todos aqueles que mergulharem com ele na morte carnal e forem sepultados com ele e ressuscitarem com ele, vão viver com ele, tomar posse do Éden novamente, como deveria ter sido desde o começo, antes de Adão pecar. Adão pecou, perdeu tudo isso. Jesus agora está resgatando isso. Então, quando nós aceitamos, nos convertemos a Yeshua, verdadeiramente, o homem velho que somos nós, morremos para o pecado. O homem velho morre. Nós nos arrependemos dos nossos erros, porque nós nos convertemos, vemos agora a glória de Deus, queremos viver para Deus, então esse homem velho morre. Ele deixa de existir, ele não vai viver mais para a carne. Ele vai agora nascer um homem novo. E esse homem novo vai nascer para viver com Cristo na glória, né? Retomar o Éden, que é o paraíso, né? Éden em hebraico significa paraíso em português. Então, quando nós mergulhamos na morte com Cristo, o homem velho morre. E nasce um homem novo. Quando Cristo ressuscita, ressuscita com ele um homem novo. Por isso que Cristo disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Já se tinha o nascimento carnal, mas era preciso matar a carne e nascer para o Espírito. Era o segundo nascimento. É esse nascimento que nós vamos passar com Cristo. Nós vamos morrer carnalmente, nós vamos deixar de viver para o pecado, e vamos ressuscitar com Cristo para a vida espiritual. É um novo nascimento. Então, este é o nosso mergulho na morte com Cristo. Somos mergulhados na morte,
somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele para a vida eterna. Muito bem. Quando isto acontece, nós então vamos dar um testemunho público de que nós passamos por esse processo de novo nascimento. Esse testemunho é para quem quiser saber, para quem quiser ver e também para aqueles que são a comunidade nova que nós vamos pertencer a ela, que é a comunidade dos nascidos de novo, daqueles que estão convertidos a Deus. Então nós vamos entrar no meio deles e vamos dar um testemunho público de que isso aconteceu. E qual é o testemunho público? É o batismo nas águas. O batismo nas águas se assemelha ao quê? Pelo arrependimento, morreu o homem velho. Então, morreu pelo arrependimento, o homem velho morreu com Cristo. Agora, ele vai ser sepultado. O mergulho nas águas simboliza o sepultamento. Este homem deixa de existir. Se você olhar nas águas naquele momento, ele não existe. O homem não existe, ele está sepultado. Quando ele está enfiado dentro da água, ele está sepultado. Não existe, ali só tem a água por cima. Mas, quando ele volta para a superfície, ele está passando por um outro nascimento. Ele recebeu o chamado de Cristo, o chamado de Deus para viver para a vida espiritual e ele está nascendo para uma nova vida. É um novo nascimento. Está nascendo agora um homem espiritual. Morreu um homem carnal e foi sepultado e está nascendo agora um homem espiritual para viver com Cristo na glória. Este é o simbolismo do batismo. O batismo é o nosso mergulho. Esse é único. O único batismo que nós temos que passar é esse. Uma vez só, nós mergulhamos com Cristo e não vamos largar mais dele. Nós não vamos abandonar Cristo para depois voltar de novo. Não. Mergulhamos com Cristo, estamos com Cristo e pronto. Nos entregamos a Cristo, pertencemos a Cristo. Somos adotados por Ele, como Adão, irmãos adotivos, igual falou lá em Gálatas 4, 5. Agora, quando nós fazemos isso, quando nós passamos por esse mergulho com Cristo, nós vamos dar um testemunho público, né? Então, aí é um ato simbólico do que aconteceu no nosso interior. Nós vamos mostrar publicamente o que aconteceu no nosso interior. Nós ouvimos o chamado de Deus para a vida espiritual, morreu o homem velho, foi sepultado nas águas, o chamado de Deus trouxe nós de volta, nasceu um homem novo e agora vai viver para Cristo. O homem carnal morreu e nasceu o homem espiritual para viver na glória com Cristo. Este é o simbolismo do batismo, é a representação simbólica do que aconteceu dentro de nós. Muito bem, pastor, então me diga uma coisa, dentro de tudo isso, eu posso ser rebatizado? Eu fui batizado numa igreja, eu posso ser batizado em outra? Claro que pode. Não há nenhum erro. Você pode ser rebatizado quantas vezes você quiser, porque o rebatismo é apenas a repetição do ato simbólico. O seu batismo verdadeiro é a sua conversão a Cristo. É o seu mergulho na morte com Cristo, né? Sepultado com Cristo e ressurrecto com Cristo. Esse é o seu batismo verdadeiro. Isso é a sua conversão. Esse é o seu batismo verdadeiro e que deve ser único. Uma vez só e pronto. Você não vai depois se arrepender de ser batizado com Cristo e voltar para a vida. Entendeu? Querer voltar para a vida mundana. Então, você já é de Cristo, acabou. Agora, representar simbolicamente, você pode fazer isso tantas vezes quanto te sejam pedidas, né? Se hoje eu estou numa comunidade que eu acho que ela está cumprindo a palavra de Deus, e ela, para eu entrar nela, eu preciso dar um testemunho público para aqueles irmãos de que eu morri com Cristo e fui sepultado com Cristo, nascendo com Cristo, ela não aceita o testemunho que eu dei para outra comunidade. Ela quer um testemunho para ela. Então eu vou lá e dou testemunho. Eu sou de Cristo, eu nasci com Cristo, eu agora só vou mudar de comunidade. Eu vou sair dessa comunidade e vou viver naquela, né? Vou me integrar nessa nova comunidade. Então eu vou dar um testemunho público para eles de que eu fiz isso, de que eu estou realmente dentro da palavra de Deus. Eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo e eu nasci de novo para viver com Cristo. É essa o simbolismo do batismo. Então, dar
representar simbolicamente que eu mergulhei na morte com Cristo, fui sepultado com Cristo e ressuscitei com Cristo, eu posso fazer essa representação quantas vezes se fizer necessária. Eu posso dar esse testemunho público quantas vezes me for pedido e exigido. Eu já fiz, porque cada comunidade que vai querer pedir para mim um batismo, evidentemente que existe comunidades que não exigem isso, porque ela sabe que você já deu esse testemunho na outra denominação e ela respeita a outra denominação, sabe que a outra denominação também é um rebanho de Cristo, ela te recebe sem necessidade de você se rebatizar. Mas tem outras doutrinas que pelos seus estatutos não aceitam. Então, se você quiser pertencer a essa doutrina, você tem que cumprir o estatuto dela. E para você cumprir o estatuto dela, você vai ter que... Seria como se você estivesse provando para eles novamente que você nasceu. Você vai dar para eles um testemunho público de que você foi morto com Cristo, sepultado com Cristo e que ressuscitou com Cristo. Você é convertido a Cristo. Ok? Espero que tenha ficado claro e que você tenha entendido e que esse conflito de rebatismo desapareça do seu coração, porque o único batismo que você tem que ter é a sua conversão. Se converteu uma vez, acabou, você está convertido a Cristo. Acabou. O que você não pode é abandonar Cristo para depois querer se converter de novo. Aí vai passar por um processo de julgamento futuramente. Jesus vai te avaliar a respeito disso. Ele conhece as suas razões, mas você vai passar por um julgamento, né? Porque você abandonou, você disse que se converteu a Cristo, depois você abandonou a Cristo, voltou para o mundo, trocou novamente a vida espiritual pela mundana e depois quer retornar novamente. Aí eu já não vou julgar, porque não tenho este poder. O julgamento vai pertencer a Cristo no dia do juízo. Ok, meu amado? Então é isso. Agora, dar testemunho público de que você se converteu, isso você pode dar quantas vezes quiser, que não há pecado nenhum, nem contraria a palavra de Deus. Amém? Eu rogo agora dos altos céus as bênçãos de Deus abundantes sobre a sua vida que assistiu até aqui. Eu peço a Deus que derrame a abundância do seu Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida, e que dê a você a cada dia a certeza de qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja em nome de Yeshua, que assim seja em nome de Jesus.